natural de Fortaleza, residente atualmente em Brasília, onde trabalha como funcionário público na área de segurança pública. Tem formação e pós-graduação em Direito e Administração de Empresas. Além de realizar palestras por todo o Brasil, também pelo exterior. Ele ministra aulas de UESD, estudo sistematizado de nossa doutrina. É trabalhador voluntário na Comunhão Espírita de Brasília e também participa da equipe de divulgação da Federação Espírita do Distrito Federal e da Associação Estação da Luz. Para nossa alegria, conosco essa noite, Nazareno Feitosa. O esposo da pobreza, do espírito Júlio Diniz, pela discografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Parnaso de Wellington Moura. Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e sigelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo da pobreza desvalida e emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco ouve: ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa no seio dos vegetais e a ânsia cariciosa das almas dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se um amparo da dor e, guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Meus queridos amigos, muito boa noite. É uma alegria muito grande poder estar aqui pela primeira vez em Uruguaiana, agradecer ao convite do nosso irmão Juarez, agradecer ao Heitor, aqui da ONG de Uruguaiana, agradecer a todos os amigos que nos receberam desde Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre, os amigos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que nos apanharam do aeroporto, nos levaram, não é? O Valmor, o Daílson, e também os amigos que nos trouxeram até aqui, o nosso querido João Luiz Paulo, lá de Itaqui. Passamos a tarde hoje fazendo um seminário naquela cidade, e é graças ao carinho e à bondade de vocês que pudemos falar a tarde inteira lá e comer rapidinho, e já vim correndo direto para cá para falar em Uruguaiana. Por isso até o horário um pouquinho mais tarde que a gente vai começar hoje. E amanhã estaremos em Alegrete,
Então agradecer a todos vocês que estão aqui, os que vieram de tão longe, gente até da nossa querida Santa Maria, onde a gente já teve a alegria de falar algumas vezes, não é? E também amigos aqui de São Borja e tantos outros lugares, tantos rincões, que vêm aqui nessa grande festa, que não é por causa do exposto, é por causa da doutrina, é por causa de Jesus, é por causa da união daqueles que trabalham numa mesma causa, no mesmo ideal, e esse sentimento que nos une a todos. Então queremos agradecer penhoradamente a cada um de vocês. Na tarde de hoje, aliás, na noite de hoje, nós vamos ter que falar sobre ansiedade, estresse e espiritualidade. Em seminário, a gente vai fazer um pequeno intervalozinho, falar rápido, e depois a gente, mais 20, 30 minutos só para a gente arrematar, tirar as dúvidas de vocês, porque não vai dar para explorar todo o tema que a gente já fez lá, inclusive foi no Mato Grosso. A gente fez 2 dias de seminário só sobre esse tema. E aí falamos até também sobre terapia de regressão a vidas passadas, mas à luz da doutrina espírita. Qual a visão da doutrina espírita sobre esse tema? Então a gente vai tentar hoje, não é, falar tipo 50 minutos, fazer um intervalo de 10 minutos só para vocês tomarem uma água, e a gente volta e tenta falar mais uns 30, mais ou menos, para a gente poder. Hoje é sábado, amanhã é domingo, eu soube que amanhã, né, oficialmente ninguém trabalha, e a gente pode então, né, avançar um pouquinho mais. Então a gente vai fazer mais ou menos assim. Já tem gente ansioso por conta do horário, né? Mas a gente vai conseguir chegar aqui. É aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Ensinava assim também o próprio Cristo. Bom, meus amigos, hoje vamos ter, né, o que a gente utiliza normalmente, são os slides que eu vou colocar ali agora. São os slides cedidos pelo nosso querido médico, estudioso, psicoterapeuta, Dr. Alírio de Cerqueira Filho, que tem um seminário sobre cura espiritual da ansiedade, medo, fobias e pânico, quando a gente aborda também até a questão da síndrome do pânico também. Então, são muitos slides. Ele vai fazer desde a definição do que é ansiedade, dos tremores, a questão do medo, das fobias, e a gente não vai ter tempo de utilizar todos os slides. Então a gente vai fazer um compacto, né, dessas questões todas, para que a gente possa explorar o tema em maior rapidez, tá certo? Mas a gente usa, no seminário a gente usa esse material, que é muito mais detalhado, e algumas informações que talvez a gente possa, né, resumir para vocês, para ficar mais rápido, para a gente poder, né? Muita gente aqui veio para cá porque é ansioso, e se a gente for passando slide por slide, slide por slide, vai demorar mais, a gente não vai terminar tempo, a pessoa já está ansiosa, querendo saber como é que resolve o problema da ansiedade, não é? E do estresse também. Então vamos analisar, não é, o que Jesus ensina. Bom, no livro Pão Nosso, que é de uma série muito bonita, vale a pena vocês conhecerem, a série chamada Fonte Viva, que começa com o livro Caminho, Verdade e Vida, tem Pão Nosso, tem Vinha de Luz, tem Fonte Viva. Vocês vão encontrar, tem outros também, Cemitério de Bênçãos, Ceifa de Luz. O espírito humano vai fazer, e para surpresa de Haroldo Dias, um grande estudioso das obras de Emmanuel, que fez a tradução do Novo Testamento do grego para os dias atuais, numa linguagem, uma tradução espírita, uma tradução literária bem criteriosa. Ele ficou muito surpreso ao ver que na primeira obra, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel comenta que muitos iriam se surpreender dele analisar isoladamente os versículos do Evangelho, um a um, como se fosse um colar de pérolas. Mas ele assim procede, e aí ele explica. E quando Haroldo vai investigar nas traduções judaicas, dos rabinos mesmo, né, dizia que tinha essa tradição dos antigos rabinos, chamada colar de pérolas, que era estudar trechos, versículos da Torá, das escrituras antigas, né, isoladamente, e era chamada colar de pérolas. Então vejam que Emmanuel, o orientador espiritual de Chico Xavier, ele conhece, ele sabe realmente do que está falando. E no livro Pão Nosso, no capítulo 8, a gente vai encontrar uma mensagem que chama ansiedades. Eu vou ler só
primeira parte que ele vai comentar, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. E ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vejam que Pedro já nos traz essa informação, que Jesus lhe ensinou de lançar sobre o nosso Pai Celestial toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de cada um de nós. E não foi por acaso que nós escolhemos a poesia do Júlio Diniz a respeito de Francisco, o Sol de Assis. Francisco falava muito desse cuidado, da providência divina, essa confiança absoluta nos desígnios do Pai, tanto que ele seguia o Evangelho ao pé da letra, e por isso é chamado pelos nossos queridos irmãos católicos o homem cristianíssimo, porque ninguém seguiu o Evangelho de Jesus tão fielmente, letra por letra, como Francisco. E ele só acumulava as coisas para o dia de hoje, para o dia de amanhã o Senhor proveria. Nada que se desse a mais para ele, eles aceitavam. Os frades trabalhavam, eles oravam, eles louvavam o Senhor, auxiliavam muitos necessitados, inclusive os nossos irmãos leprosos, mas eles somente recebiam aquilo que fosse para o consumo do próprio dia. Vejam a confiança de Francisco e dos irmãos franciscanos. Enquanto que nós estamos tão alvoroçados, tão perturbados, não é? Ansiosos com o dia de amanhã, com as questões: como é que vai ser? Será que eu vou passar num concurso público? Como é que vai ser minha aposentadoria? Será que vão mudar as regras? Como é que vai ficar? Nós já fica sofrendo por antecipação. Não é que a gente não deva se preocupar por essas coisas, devemos sim, mas devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado no Senhor Jesus. Então a gente está tão inquieto, né? Quando deveríamos realmente nos recordar dos ensinamentos dele. Há 2000 anos Jesus já nos trouxe lições belíssimas, que Allan Kardec vai estudar, vai meditar, vai receber orientações dos espíritos superiores para interpretar da maneira mais adequada, para que a gente compreendesse a lição de Jesus agora sem nenhuma dificuldade, com a maior clareza possível, com explicações, com entendimentos, como a reencarnação e tantas outras doutrinas que trazem então mais facilidades para o entendimento da mensagem de Jesus. E ele há 2000 anos já nos ensinava, por exemplo, a ter limites, não é? A ter uma meta. E a gente às vezes quer abraçar o mundo com as pernas, quer fazer coisas demasiadamente. No movimento espírita é muito comum, porque como são poucos os trabalhadores, né? E desde a época de Jesus era assim, tanto que ele vai dizer que a colheita é farta, mas com poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que ele vos envie mais trabalhadores para a sua seara. E aí ele via, então nós vemos tantos companheiros com tantas atividades sobrecarregadas, quando o próprio Cristo estava sempre sereno. Ele, que é nosso modelo, que é nosso guia, estava sempre tranquilo, não andava ansioso, e estabeleceu limites para a sua atividade aqui na terra. Tanto que quando a mulher cirofenícia vem conversar com ele, vem lhe pedir que cure a sua filha, e ela não era judia, ele vai dizer: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, a minha missão aqui na terra, nesses 3 anos de vida pública que se estima, é somente falar para o povo hebreu. Quem vai falar para vocês, quem vai levar a boa nova para vocês é Paulo, é Tiago, são os outros apóstolos, não serei eu. Isso que ele quer dizer. A missão dele tinha limites. E não é lícito, não é justo tirar o pão da mesa, da boca dos filhos, para o dar aos cachorrinhos. E ela vai dizer: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos filhos. Ele se compadece, porque ele não era só verdade, ele era também misericórdia. E aí ele vem dizer a ela: mulher, grande a tua fé,
seja feito conforme tu queres. Então vejam que ele já nos ensina, desde há 2000 anos, que nós precisamos ter limites. Quando não podemos dar conta de tantas atividades que muitas vezes abraçamos, que precisamos delegar tarefas, que precisamos ter tempo para atividades de lazer, de cuidar do corpo e cuidar do espírito. E assim está em o Evangelho segundo o Espiritismo, não é verdade? Ou diz que é para cuidar só do espírito? Não, é cuidar do corpo e do espírito. Emmanuel chegou a dizer para Chico Xavier que nós deveríamos cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 anos e cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Vocês estão prontos para desencarnar amanhã? Não? Mas não pode acontecer? Pode, pessoal. Se fosse um homem de bem, já teria morrido. Então vejam que a gente tem que cuidar do corpo, fazer atividade física, não é? Ter limites, que o vosso dizer seja sim, sim, que o vosso dizer seja não, não, porque tudo que ultrapassa ali vem do mal. E a gente fica querendo acumular muitas coisas. O meu psicólogo em Fortaleza, na época eu estava fazendo um tratamento para depressão, aliás, foi até o tema de hoje à tarde, ele me disse: Neno, um dos seus principais problemas é que você não sabe dizer não. E era verdade. Eu trazia muito sentimento de culpa, não era desta vida. E vamos verificar então que algumas pessoas que são muito solistas, muito, entre aspas, boazinhas, que não sabem dizer não, podem estar trazendo sentimento de culpa, às vezes inconscientes, às vezes de vidas passadas. Na época eu era advogado e tudo que me pediam eu fazia. Neno, você faz isso? Faço. E aquilo? Também. E aquilo outro? Claro, por que não? E ficava aquela pilha de pendências. E ele me disse: Neno, quando você chega ao seu escritório e vê aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra incompetente, você não vai dar conta, você vai perder o prazo. Você coloca fardos demasiadamente pesados em seus ombros, e isso mina metade das suas energias. Você já vai desmotivado para o trabalho. Vejam, somente porque a gente não soube dizer não. E quantas vezes se revela uma falta de auto-amor, um verdadeiro desamor, porque como a gente não se perdoa, a gente não se ama. E a gente quer receber o amor dos outros, quer receber os aplausos, o reconhecimento. Então veja que a gente tem que fazer o autoconhecimento, como nos ensina a questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos ensina que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nessa vida e de resistir aos maus arrastamentos, às más influências, às más atuações. Então é através desse autoconhecimento. Temos que investigar por que agimos dessa maneira, por que eu não sei dizer não? E às vezes é sentimento de culpa. Então a gente tem todo o seminário sobre depressão e alegria de viver, tem com 12 horas de palestras, depois a gente tem outros seminários só sobre autoconhecimento e iluminação interior, e a gente também tem palestras, né? Tem um seminário sobre ansiedade. Então vejam que os temas são muito extensos, mas que é importante a gente descobrir o que nos move e verificar em Jesus, que foi realmente, que é para todos nós o maior psicoterapeuta que o mundo já conheceu. E muitos psiquiatras, como Hannah Wolff e muitos outros, vão dizer que o Evangelho do Cristo é o verdadeiro tratado de psicoterapia da mais alta envergadura. Então nós precisamos estudar Jesus, estudar os seus ensinamentos, para que possamos ter uma vida mais tranquila. Saber que existe uma programação reencarnatória. E quando a gente investiga nas questões 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos, vamos verificar que Allan Kardec interrogou as entidades se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem, se eles têm algum tipo de noção das provas que irão enfrentar aqui na Terra. E os espíritos disseram que sim.
e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, antes de nós nascermos, nós no mundo espiritual superior, esclarecido pelas entidades nobres, nossos mentores, nossos guias, eles vão dizer: olha, será muito bom para o seu crescimento espiritual você nascer nessa família, você resgatar essas questões que não estão bem trabalhadas, você enfrentar estes desafios evolutivos, porque vocês sabem que espíritas, nós não temos problemas. Já sabem disso, não? Nós não temos problemas, não temos problemas. Nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique. Então, em vez de falar mal do marido para amiga, a gente diz assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu estou nesta encarnação lá em casa. É diferente, já fica muito mais fácil, não? Se puder diminuir um pouquinho do agudo, né? Tá um pouquinho assim, é o treble, o high, está um pouquinho agudo demais, não está? Talvez vai ficar mais confortável para você se diminuir um pouquinho o agudo. Então vejam que a gente vai ter desafios evolutivos. Então a gente reencarna, aceita para passar por determinados desafios evolutivos aqui na Terra, e a gente vai tendo mais facilidades, né? À medida que a gente compreende isso. Em vez de enfrentar a vida do ponto de vista da vítima, não, eu estou sofrendo, eu sou infeliz por causa desse marido, por causa desse problema, por causa desse desemprego, não. A gente vai dizer: olha, eu estou aqui na condição de missionário, ajudando essa pobre alma, esse pobre coitado, né? A gente está aqui auxiliando, como no livro Renúncia, auxílio que vem da constelação de Sírios. Um espírito de alta envergadura aceita reencarnar aqui na Terra para ajudar um cabra que não vale nada. Então vejam que a gente muda o ponto de vista, como Allan Kardec nos convida em O Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente mudar esse olhar, compreendendo o ponto de vista espiritual, todas as coisas, trazendo muito mais paz para os nossos corações. Então a gente vai entender melhor. Então nós vamos verificar nas questões seguintes que a gente escolhe os principais gêneros de prova. A gente aceita aquela família, aquelas questões, porque sabe que ali a gente vai crescer muito mais, que vai ser muito bom para o nosso crescimento espiritual, para desenvolver as nossas faculdades morais e intelectuais. Então a nossa família, a nossa vida tem uma espécie de programação. Por isso que a gente fala em determinismo e também em livre-arbítrio. A gente tem as duas coisas. Tem uma espécie de determinismo que é fruto do livre-arbítrio que nós escolhemos no mundo espiritual, e é como se fosse lá em Brasília, onde eu moro, tem umas pistas com 6 faixas, né? 6 faixas indo, 6 faixas voltando, e tudo engarrafado, não adianta nada, tudo parado, né? E aí a gente vê que a gente pode mudar de faixa, sim, mas a gente não pode sair muito da pista. Não, a pista está ali. Então é mais ou menos assim. A gente tem o livre-arbítrio, mas tem esta programação. A gente pode mudar de faixa, mas não pode mudar muito, né? A gente não pode mudar tanto como a gente é fisicamente. A gente não pode mudar a nossa família. Algumas questões já estão pré-determinadas, não? Então a gente sabe que existe uma programação, e sendo Deus perfeito, a inteligência suprema do universo, esse Pai soberanamente justo e bom, a gente só vai passar aqui na Terra pelas provas, pelas expiações que serão úteis para o nosso crescimento espiritual. Se a gente entender isso, já valeu a pena a gente ter vindo para a luz. Está lá no livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ele vai dizer que os espíritos, antes de reencarnar, ele vai detalhar como é que a gente programa a nossa reencarnação. Em regra, essa é a regra, há exceções, há espíritos que são como crianças, que são levados para o médico, para levar, não é? Para tomar vacina. Eles não têm muita gerência, porque ainda não têm essa lucidez, essa capacidade, mas a regra, o mais comum, é o caso que ele mostra do Segismundo, que renasce como filho de Adelino e Raquel. Essa é a regra da maioria das encarnações aqui na Terra. Então, existe uma programação. Então não adianta ficar se descabelando, se estressando, porque a gente só vai passar por coisas, por provas, por problemas, por desafios evolutivos que serão úteis para a nossa felicidade. Então não tem que ficar preocupado.
mas a gente sofre, não é? Com medo do futuro, do que pode acontecer e que normalmente não acontece. Mais de 90% das nossas preocupações não ocorrem. E quando acontecem, não são tão trágicas como a gente imaginava que iam ser. São mais tranquilas. A gente supera aquela doença que nos atemorizava, a gente enfrenta, tranquilo, então passa, encontra muitas vezes a cura, resolve o seu problema. Então vejam que não devemos realmente nos estressar, ficar ansiosos, porque isso faz a gente adoecer. A Organização Mundial de Saúde chegou a defender que a maior causa de doenças, de enfermidades, é o estresse. O estresse. Não é o uso de drogas, não são os abusos da alimentação, não é tanto o sedentarismo, tudo isso contribui, mas é o estresse. Lembrando-nos o que Jesus também nos ensinou há 2000 anos. Não é o que entra na boca do homem que o torna impuro. O que entra na boca, não é naturalmente colocado para fora. Mas é o que sai da boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração, para os hebreus, não significa só emoções, o lado emocional, mas também o lado intelectual. Ele está querendo dizer que uma mente em desarmonia, uma mente desequilibrada, estressada, ansiosa, provoca muitas enfermidades. Nós saímos da sintonia que estamos buscando com o mundo espiritual superior. Os espíritos querem nos auxiliar, mas a gente não permite, porque a gente não está na sintonia elevada. E eu me recordo quantas vezes eu vim para participar de eventos, de palestras, e ficava ansioso, porque eu sempre trazia filmador, a gente sempre filma as nossas palestras. Dessa vez eu nem trouxe, porque as palestras já estavam, essas todas que eu vim fazer já tem todas gravadas. E eu chegava uma hora de antecedência, chegava tão estressado, preocupado com a filmadora, preocupado com o projetor, preocupado com o som, para a gente projetar também alguns vídeos com músicas, para fazer a palestra bem bonita, bem bacana. Preparava as poesias que a gente ia ler, não é? Todo o roteiro, para não esquecer nada, porque o tempo era curto, então tinha que falar tudo no menor tempo possível, que eu chegava tão atabalhado, que mal cumprimentava as pessoas, não conseguia deparar os nomes, porque a mente estava estressada, estava fora da sintonia. Fazia palestra, sim, mas quando passei então a perceber que isso estava me atrapalhando, eu disse: não, vou deixar a inspiração nos auxiliar mais, vou confiar mais em Deus, lembrar de Jesus que nos convidava, que deveríamos seguir sim, 2 a 2, queríamos, não é, ser enviados como ovelhas diante de lobos e rapaces, mas que não temêssemos, porque no momento de falar nossas línguas se saltariam, e que falaríamos como jamais homem algum falaria antes. Então, a gente confiar na providência divina, confiar nessa assistência espiritual, mas para isso fazer como Pedro nos convida a lançar toda a nossa ansiedade sobre ele, confiando absolutamente na providência divina, e com essa certeza que a gente vai estar muito melhor assessorado pelos amigos espirituais. Então vejam como isso é importante para a nossa vida. Quantas vezes estamos agindo mecanicamente, estressadamente, ansiosos e perdendo a sintonia com o mundo espiritual. Mas o espiritismo se faz com os espíritos, na verdade. A gente é mero instrumento. É claro que a gente precisa fazer a nossa parte também, estudar, caprichar, mas precisamos também estar na sintonia. Então o estresse tem nos prejudicado muito a saúde, a sintonia com os amigos espirituais, a harmonia que necessitamos para auxiliar aqueles que buscam a casa espírita, do mesmo modo que a ansiedade. Então vejam que não é tanto a alimentação. E às vezes a gente cuida tanto da alimentação, cuida até da parte da atividade física, mas não estamos cuidando da sintonia. Então vamos ver uma mensagem do Espírito André Luiz, que é muito importante para o nosso estudo de hoje.
Ela se chama Pensar. Vocês conseguem ler daí? Tem tanta gente, né? A tela não é tão grande, só tem uma tela, não? Só tem uma tela. Está no livro, eu vou ler para vocês. No livro Respostas da Vida, do Instituto de Difusão Espírita de Araras, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Chama Pensar. Vale a pena conhecer essa mensagem. Aliás, não é esse aqui não. Acho que eu estava achando estranho. Estava abrindo ela 2 vezes. Ela vai estar aqui. Outro slide. E André Luiz vai nos ensinar. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição pela nossa ideia, pelo nosso pensamento. A sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Imagine a sua existência, a sua vida, como deseja deva ser. Como é que você quer que ela seja? E trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Nesta verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência, ou seja, para o seu redor, tudo aquilo que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então nós atraímos o marido, a esposa, os filhos, a sogra. Ela é extraordinária. Veja como a gente é injusto com as sogras, né? A sogra da minha esposa é maravilhosa, não é? Então a gente acaba atraindo as pessoas, o chefe, colega de trabalho. Não é por acaso, a gente atrai, porque eles, não é, são nossos professores particulares para que a gente evolua cada vez mais rápido. E a parte mais bonita dessa mensagem, ele vai dizer: Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Eu vou repetir com outras palavras. Deus é amor e não castiga ninguém. A própria pessoa é que se culpa e se castiga diante das falsas ideias que ela alimenta, que ela tem em relação ao nosso Pai que está nos céus. Então, está muito de acordo com a questão 621 de O Livro dos Espíritos, né? Que a lei de Deus está na consciência. Então, a consciência em paz nos absolve e a consciência de culpa nos condena. Então, veja como é importante o pensar, o pensamento. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos, em fonte de alegrias. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental, do pensamento que nos pertence, é que nos reconhecemos naturalmente sujeitos, né? Presos a ela, ligados àquela criação mental. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que nós demos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente, 100 vezes mais. Então vejam como é importante a questão do pensar, não é? Para a gente ter essa consciência do livro Respostas da Vida, de André Luiz, por Chico Xavier. Agora, como é que anda o nosso pensamento? A gente tem andado tão estressadinho, tão atrapalhadinho, não é? Então vamos começar a mudar isso, a lembrar de Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, e buscar então um pouco mais de paz íntima, porque para encontrar a paz na família, a paz no trabalho, a paz na casa espírita, a paz em toda parte, nós precisamos primeiro buscar a paz em nossos corações. Quando a gente está bem, tudo fica melhor, tudo fica mais tranquilo. Já perceberam isso? Já perceberam que quando a gente arruma um namorado ou uma namorada, tudo muda? E até as
pessoas começam a paquerar com a gente, gente que nunca olhou para a gente começa a olhar, paquerar com a gente, já perceberam isso? Por quê? Quando a gente está solteiro, não aparece uma alma para fazer uma caridade. Mas quando a gente arruma alguém, não, aí chove pretendente, já perceberam isso? Por quê, pessoal? É porque a gente fica diferente. A gente fica tão feliz porque finalmente desencarou, não é? Que a gente lá dá, a nossa energia muda. A gente fica feliz, não é? O andar fica mais leve e tal, a gente fica todo faceiro, que chama aqui no Rio Grande, né? Fica todo faceiro e tal. Então a gente muda porque a gente está ali sob os eflúvios daquela nova emoção. Então vejam como o que está ao nosso redor depende do nosso estado mental. E se a gente anda estressado, se a gente anda ansioso, como é que vai estar a nossa psicosfera e, portanto, os nossos irmãos? Como é que eles vão receber e perceber a nossa influência? Vão perceber que não está boa. Não, a gente não vai se sentir tão querido, não é? Vamos despertar, às vezes, sentimentos, dificuldades que não precisávamos enfrentar, para que talvez chame a nossa atenção para o problema do estresse, para o problema da ansiedade. Então precisamos combater isso, sabendo então dessa perfeição divina e sabendo que tudo que nos acontece é para o bem. Recordando-nos de Paulo, quando ele dizia: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. A gente vai ficar muito mais feliz, muito mais tranquilo. Então o primeiro passo é lembrar dos ensinos de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra que completa este ano de 2014, 150 anos, esta obra que devo a minha vida, bem como o Livro dos Espíritos, eu teria cometido suicídio, sofrido de depressão, numa quebra financeira muito grande que minha família experimentou, há muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás. Se não fossem esses livros, eu não estaria aqui com vocês hoje. Então vejam como é importante conhecer os ensinamentos de Jesus, sobretudo quando eles estão clarificados, mais esclarecidos com a obra monumental de Allan Kardec. Então vamos prosseguir. E o que é que Jesus nos falou da ansiedade? Meus amigos, quantos de nós estamos vivendo ansiosos? Ou estamos vivendo no passado, presos ao sentimento de culpa, ou estamos vivendo presos ao futuro e não vivendo o momento presente. Então esse mesmo psicólogo que me atendeu em Fortaleza, ele me disse assim: Neno, você pensa muito. Eu até achei estranho, porque pensa muito, ele disse: você pensa demais. Olha, quando chegar na segunda-feira, que você for enfrentar o problema, você vai receber inspiração para resolver. Mas não adianta nada você agora ficar, hoje é quarta-feira, você já está preocupado, ainda tem a quinta, vai perder o fim de semana preocupado com isso, quando deveria viver um dia de cada vez. Então você precisa estar mais presente. E eu estava em consulta com ele, eu perguntei: Fulano, qual o sentido da vida para você? Eu estava pagando, podia perguntar o que quisesse, não? Cada pergunta, Deus o livre. E ele me disse assim: Neno, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é sentir a vida passar, é estar presente em cada momento, curtir intensamente cada instante. Então você precisa utilizar esse tipo de filosofia zen budista, que alguns dizem que é um tipo de meditação, aliás, a mais extraordinária delas, que é estar presente. Vocês já repararam, meus amigos, como as crianças são tão felizes? Por que elas são tão felizes? Por que elas quase? Porque tem algumas que têm. Por que elas quase não têm depressão? Por que elas são tão felizes? Porque elas estão intensamente vivendo o momento presente. Se houvesse algum pequenino aqui, né, mais jovem, eu sou pequenininho, mas não sou jovem, né? Então, algum pequenino mais jovem, o que eles estavam fazendo? Estavam brincando, correndo, pulando, aproveitando, brincando. Tem uma lei, né? Se manifestou. Eu escutei. Então vejam, se a gente perguntar para ele assim, né, se eu não estivesse aqui nessa palestra chata, estivesse brincando lá e a gente perguntasse: meu filho, você está lembrado do dever de casa que você tem que entregar segunda-feira? Eles nem lembram. Você
Você sabe se vai ter farda limpa, dinheiro para o lanche, ou se tem lanche para você levar? Você está lembrado das provas dificílimas que você vai enfrentar daqui a alguns meses? Eles nem se recordam. Eles vivem intensamente aquele momento. Há vários livros publicados sobre esse assunto, não é o Poder do Agora, entre tantos outros, para a gente aprender a valorizar cada instante que a gente não aprendeu. Então ele me disse: Neno, quando você for tomar um banho, tome um banho. Sinta a água escorrer pelo corpo, baixe o sabonete, cante. É tão bom tomar banho, pessoal. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, mas eu adoro tomar banho. Mas como é que a gente toma banho? A gente toma banho, não é estressado, correndo, não é o que o marido está plantando nas crianças. Olha, eu vou perder a hora da palestra, está lá o centro espírita, olha como é que é. E a gente fica estressado, não corre, nem lembra se tomar banho. Só sabe porque está cheiroso, está limpo, não é? Aliás, hoje não deu nem tempo de tomar banho, de dar aqui para cá. Deu tempo só de trocar de camisa. Veja, me passa uma água ali no banheiro. Passa uma água, então, para disfarçar, para que os mentores não saíssem correndo, né? E aí, veja, a gente anda assim. Então ele disse: olha, só fazer uma refeição, saborei cada garfada, nenhuma refeição é igual a outra. Valorize. A gente não valoriza essa irmã água, que Francisco de Assis dizia que é muito útil, preciosa e casta. E agradecer a Deus: louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã água. E a gente não valoriza. Só quando ela falta, quando passamos pela seca. São Paulo, esse estado irmão, nossos irmãos também do Nordeste, enfrentando tantos anos de seca, dificuldade. Quando abrimos a torneira e não sai nada, é que a gente valoriza. Então a gente agradecer cada instante. Há nossos irmãos, como de algumas filosofias, algumas doutrinas, como Seixonoye, eles se especializam na gratidão. Então a gente agradecer tudo que nós temos, todas as bênçãos, a valorizar, e como eles desenvolvem a alegria. E a gente não tem cultivado isso. Acho que a gente pode aprender com eles isso também. A gratidão é tão importante, agradecer ao Deus, nosso Pai, por tantas bênçãos. E a gente só sabe reclamar, só sabe se lamentar. Então vejam que às vezes em pequenas coisas, não é? Às vezes a gente passou um dia maravilhoso com os amigos, né? Foi fazer um trabalho social, assistir uma palestra, teve um almoço beneficente, a gente estava ali com os amigos, né? Conversamos, fizemos fofoca, mas só fofoca fraterna, não é? Só fofoca fraterna. E a gente conversou e tal, e não sei o quê, mas no caminho de casa a gente tropeçou e arrebentou o dedão do pé. Se alguém ligar pra gente de noite e perguntar: e aí, fulano, como é que foi seu dia? Ah, mas foi uma droga, eu caminhando arrebentei o dedão do pé, aqui todo inchado. E o dia maravilhoso que a gente teve lá no centro, no almoço, que espírita quase não fuma, quase não bebe, mas come, mas espírita come, que é uma maravilha. Sandra Borba, do Rio Grande do Norte, vai dizer que espírita come muito, porque aqui é um mundo de provas e de expiações. Então a gente chega na mesa, tinha uma mesa lá em Itaqui, depois da palestra, e tinha lá uns salgadinhos e tal, muito gostoso, muito preparados com muito carinho. Nossos irmãos lá tinham gentilmente trazido, e aí a gente lá, não é, com o espírito espia e prova, não é? Espia o que tem ali também, prova mais um pedaço. Então é um monte de provas e de expiações, é uma brincadeira que ela faz. Essa expiação é com essa, não é? No Espiritismo a expiação é com X, significa purificação, significa depuração, mas espírita come, que é uma beleza, é uma coisa impressionante. Então a gente aproveitar cada instante e estar presente. Então chegar em casa, ver o filhinho pequenino, dar um abraço naquela criança. A gente não sabe o valor de um filho, só quando eles retornam ao mundo espiritual é que a gente vê o valor que eles têm. Encontrou a mamãezinha querida, aquele anjo que Deus colocou na terra, que velou tantas noites pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade, orando, preocupado, com todo desvelo, com toda renúncia, e a gente dizer: obrigado, mamãe, por tudo que a senhora fez, por tudo que a senhora nos faz. A gente não sabe o valor de mamãe. Poder dar um telefonema, poder fazer uma prece, se ela já não se encontra
aqui entre nós, encarnado. Mas uma mãe, meus amigos, a gente não sabe o valor. Então vejo quantas coisas maravilhosas têm passado por nós e nós não temos valorizado. E Jesus vai nos dizer que no final dos tempos, que não é final do mundo, nem final do planeta, mas é no final de uma época, de um ciclo, de uma era, quando a Terra vai deixando de ser um mundo de expiação em provas e se tornando um mundo de regeneração, e estamos em plena transição planetária. Ele vai dizer que no final dos tempos, muitos estarão distraídos. E a gente pensa que distraído, a pessoa está banada, não é? Que derruba as coisas, mas não. Distraído é quem não está ocupado com as coisas verdadeiramente importantes da vida. A gente não busca primeiro, não é só, mas é primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado. Então a gente anda tão ansioso, tão estressado, tão distraído com a novela, com o futebol, com as tragédias que os jornais repetem de manhã, de tarde e de noite, que a gente não aproveita a vida. E se eu desencarnasse há alguns anos e me perguntasse, Nazaré, o que você fez aí na Terra? Eu ia dizer, me preocupei, me estressei, não fiz nada. Então quando a gente fala da felicidade no mundo espiritual, falamos sim, claro, das felicidades que nos aguardam no mundo espiritual, mas Jesus há 2000 anos já nos ensinava que o reino de Deus está dentro de vós. Allan Kardec nos explica que céu e inferno não são localizações geográficas, mas sim estados de consciência. Há pessoas vivendo o umbral, não é? Uma espécie de purgatório, já que na doutrina espírita não existe penas eternas, não existe infernos, não é? Sofrimentos eternos, não. Pode ter sofrimentos indeterminados enquanto o espírito está endurecido, sim, mas quando ele se arrepende, Deus, que é nosso Pai de infinita misericórdia e justiça, sempre dá oportunidade ao Filho, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Ele nos ampara e a gente tem uma nova oportunidade. Mas não existem então sofrimentos eternos. Então quando a gente vai compreendendo essas coisas, cada vez mais a gente vai ficando mais feliz, mais sereno, mais tranquilo. Então, no Evangelho de Jesus é um tratado de serenidade, porque nós estamos tão aflitos que não aproveitamos o momento presente. E Ele há 2000 anos já nos ensinava tanto sobre o passado como o futuro, sobre os arrependimentos móveis, que a gente não vai ter tempo de falar aqui. A gente tem um seminário só sobre auto-amor, auto-perdão e felicidade. Ele vai nos dizer que o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Ou seja, aquele que está preso ao passado, ao que aconteceu, aos remorsos paralisantes, aos arrependimentos mórbidos, este não consegue avançar. Então a gente tem que se perdoar, porque o auto-perdão é terapêutico, é imprescindível para o auto-amor. E o mandamento maior é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. A gente tem que se amar. Mas o nosso orgulho faz com que a gente imagine que somos mais do que realmente somos. Não somos ainda. A natureza não dá saltos. Então humildade é reconhecer as nossas muitas limitações. Perceber que ainda trazemos muitas imperfeições morais, que trazemos ainda compromissos do passado, mas que somos amados incondicionalmente pelo nosso Pai, que vela por cada um de nós. Então Jesus nos diz, sobre o futuro Ele vai nos dizer, não vos inquieteis com o dia de amanhã, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia já basta a sua aflição, o seu desafio evolutivo. E a gente, está tão ansioso, tão preocupado com o dinheiro, com as contas, com aquilo. Ele também vem nos ensinar, não vos inquieteis com o que hei de comer, com o que hei de vestir. Não é o corpo muito mais do que a veste? E não é a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a vossa vida em uma hora?
Qual a sua estatura? Em um côvado, né? Mais ou menos um palmo. Não. A gente morre mais cedo por conta da ansiedade, do estresse. Então ele nos convida a confiar na providência divina. Não é não ser previdente, não. Porque ele nos convida ao trabalho. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha. Então a gente ser previdente, a gente ser organizado, a gente ter disciplina, sim. Mas a gente não ser preocupado, se ocupar de véspera. E ele vai nos ensinar: olhai as aves dos céus. Elas não plantam, elas não ceifam, não amontoam em celeiros, e o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé? Olhai os lírios do campo. Eles não crescem, eles não fiam. E eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, ele jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados, homens de pouca fé. Então ele nos convida a essa confiança na providência divina, que a gente confiasse mais. Mas a gente prefere estar estressado, ansioso, e impedimos a assistência dos amigos espirituais em nosso benefício. Então vejam, né? Sobre a programação reencarnatória, ele também nos falou. Ele vai nos dizer que não se vendem 2 passarinhos por um haste, por uma moeda de pouco valor, por R$1, por exemplo. Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra, nem desses passarinhos cai no chão, sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, aquele cidadão dali da ponta, é até mais fácil de contar. Tá pouquinho. Então veja, ele vai nos ensinar que até os cabelos estão contados. E a gente arrancando os poucos fios que tem, perdendo-os, né? Eu parei de perder cabelo, eu parei de perder. Estou guardando tudo numa caixinha agora. É uma brincadeira, não é? Então veja que ele nos fala dessa programação, não pedindo para a gente colocar fardos, porque Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar. Mas nós muitas vezes queremos assumir, em vez de dar oportunidades a muitos outros irmãos. Então a ansiedade é normalmente essa preocupação excessiva, quando precisamos não fazer esse autoconhecimento, verificar por que estamos acumulando tantas tarefas, tantas atividades, verificar se não há um problema de apego às coisas materiais. E Jesus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu à terra para servir-nos de modelo e guia, era o desapego na sua maior plenitude. Todos os grandes missionários viveram o desapego aqui na terra. Francisco, Sol de Assis, Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, tantos outros, o próprio Chico Xavier, que renunciou a sua vida para ajudar a sua família e para entregar toda a sua capacidade elaborativa aos benfeitores espirituais, trabalhando afanosamente, publicando mais de 450 livros psicografados, livros às vezes de 600 páginas, né? Então vejam como é que Chico era extremamente sereno, extremamente tranquilo. Dizem que dava até agonia a paciência do Chico. A pessoa que mais produziu, que eu tive notícias, é Chico Xavier. E nós sabemos que a cada um segundo as suas obras. Chico, não é? Acordava por volta das 7 da manhã, trabalhava até mais tarde, até de madrugada, dormia 3, 4 horas por noite, tirava um cochilo de cerca de 20 minutos após o almoço, mas ali, sempre sereno, tranquilo. A gente não vê Chico correndo, desesperado, né? Vamos fazer isso, olha, temos que psicografar tantas obras, temos que fazer tantos trabalhos sociais, isso, e ainda trazer cartas do além, das mães, dos filhinhos queridos, para acalentar as mães sofredoras. Não, mas sempre tranquilo. Dizem que uma vez ele estava com os amigos em uma sala, e quando foram sair, tinha um cachorro deitado na porta da sala. Estava dormindo o cachorro. E Chico vai caminhando, todo mundo atrás dele, e ele para diante do cachorro.
E se fosse um de nós já dava logo um chutezinho assim, bem fraterno. Vai lá, meu amigo, né? Vai passear, sai da frente, que nós precisamos ir, né? E aí, Chico não, ele para e espera o cachorro acordar. Ficou lá tantos minutos, lá esperando. E o povo lá, agoniado. E ele vai, aí depois o cachorro, o cachorro vai assim, quando o cachorro vai e sai. E ele vai prosseguir como se nada tivesse acontecido. Será que a gente dava conta de fazer isso? Meu Deus! Jesus também estava sempre. Jesus andava de carro, pessoal? Andava a pé. Nas estradas ensolaradas da Galileia, da Judeia, da Samaria. E no sol escaldante de dia e um frio enorme durante a noite. Porque o deserto é assim, né? Muito calor de dia, secura, e de noite muito frio. E ele então vai tranquilamente, sereno. Quando chega na casa de Marta, de Maria, as irmãs de Lázaro em Betânia, ele era muito amigo da família, ele se encontra com Maria, que vem abraçá-lo e começa a conversar com ele. E Marta está lá, né, cuidando da casa, certamente preparando a comida e tudo, e super ansiosa, enquanto que Maria vai batendo um papo com Jesus. Aí Marta vai dizer: Senhor, pede a Maria que vem estar comigo, que lá e vem me ajudar aqui. E o que é que ele vai dizer? Marta, Marta, por que te inquietas por estas coisas? Maria escolheu a melhor parte, a qual jamais lhe será tirada. Ele não disse a Marta que não era para fazer o almoço, que não era para arrumar. Não, ele não disse isso. Mas ele perguntou: por que te inquietas por estas coisas? Ela se inquietava, ela ficava ansiosa. Então a gente deve fazer o trabalho, mas com tranquilidade, com serenidade. Mas para isso a gente precisa ter disciplina, precisa chegar um pouquinho mais cedo, precisa, né, se harmonizar, ter um programa, ter uma organização. Então a gente tem que fazer algo antes. Então, saindo mais cedo, 15 minutos antes, a gente vai devagar. Espírita tem que andar devagar, tem que usar o cinto de segurança, não é verdade? Claro, mas precisamos dar um exemplo. E aí a gente vai, chega mais cedo, economiza combustível, economiza pneu, a gente não desgasta tanto o carro, evita acidentes, evita os suicídios indiretos, evita assassinatos. Eu já vi expositor espírita que assassinaram, não é, sem querer, é claro, crianças no volante. Expositores espíritas da mais alta envergadura. Então, será que a gente não está andando ansioso? Outro dia encontrei Alberto Almeida num evento, e ele estava com as manchinhas assim na pele. E eu perguntei: Betinho, você está com as manchinhas no rosto? O que houve? Ele disse: Nazareno, não sei o que aconteceu e tal. Mas assim, eu disse: mas Beto, será que você não está exagerando? Então, você tem viajado tanto, assumido tantos compromissos. E ele disse: é verdade. E Yasmin, minha esposa, tem razão. Então vejam, às vezes a gente exagera tanto que está adoecendo o sistema imunológico, fica abatido, né? Fica abalado. E a gente começa a adoecer, aí começa a gripar, porque é o corpo chamando-nos a atenção, dizendo: tem alguma coisa errada. Você precisa aprender a reduzir o ritmo. Jesus não estava preocupado em resolver os problemas do mundo de uma hora para outra, não. Ele estava tranquilo, sempre sereno. E o desapego absoluto, não é verdade? Então a gente sofre tanto preocupado com, por exemplo, com a roupa que a gente quer usar. E Jesus andava com vestes simples. E no momento da cruz, até suas roupas são retiradas. E os soldados romanos deitam sorte para ver quem ficaria com as roupas ensanguentadas do mestre. A gente sofre porque a gente quer o dinheiro. E Jesus não tinha dinheiro. Quando ele estava a pagar o tributo, ele vai pedir a Simão: Simão, lança a rede, pegarás um peixe, dentro dele encontrarás 2 dracmas, e com ela pagarás o tributo. A gente anda sofrendo porque a gente quer um carro, não é? E quem anda a pé quer uma bicicleta. Quem já tem uma bicicleta já quer uma moto. Quem já tem uma moto não está satisfeito, deseja um carro, mesmo que velhinho. Quem já tem um carro velhinho, não, esse carro está dando muito problema, já quer um carro 0 km.
E aquele que já tem um 0 não está satisfeito, quer um carro importado, automático, enfim, a gente nunca está satisfeito. Porque os bens da terra são como a água salgada do mar, que ensina Joana de Ângeles. Quanto mais a gente sofre, mais nós temos sede. Então a gente fica aflito, não é? E ele vai andar a pé nas estradas da Galileia. Naquele tempo já havia carruagens, havia as espigas romanas, cavalos velozes, e Jesus andava a pé. Será que não era um ensinamento para nós? A gente quer um apartamento, uma casa de luxo, uma mansão. E qual era a casa de Jesus, meus amigos? O ser mais excelente, o Filho mais querido de Deus, nosso Pai, o Espírito mais perfeito aqui na terra. Ele dizia: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E era feliz. E a gente sofrendo, né? Para lá encontrar uma casa, para sair do aluguel, para isso. Nada contra a gente se realizar, mas não vos inquieteis com estas coisas, ó Marta. Então vejam que é mais uma lição de desapego, de confiar na providência divina, de serenidade, para podermos estar recebendo sempre a inspiração dos Espíritos superiores, de mudar os nossos pensamentos. Que nesse turbilhão de pensamentos estamos sofrendo, estamos permitindo a influência de entidades também estressadas, ansiosas, que amplificam aquilo que nós estamos alimentando, em vez de produzirmos o bem, porque tudo que demos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente. Jesus também não estava preocupado com as glórias do mundo. A gente quer tantos aplausos, o reconhecimento de todos. Isso é vaidade, não é? Vaidade não é só a preocupação excessiva com a aparência pessoal, é também essa preocupação de querer agradar a todos. E qual foi a glória de Jesus? A glória que o Cristo recebeu foram os escárnios, as chibatadas, a coroa de espinhos, o cetro de cana e como trono o madeiro infamante da cruz. E a gente quer ser melhor do que o mestre. Se fizeram isso com o ramo verde, que era ele, que não farão com o galho seco? Se fizeram isso com os donos da casa, que não farão com os servos, com os criados? Meus amigos, é claro que enfrentaremos dificuldades, mas é a isso que ele nos convida. É a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos entram por ele. E a gente quer a glória do mundo. A gente quer, não é? Reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, enquanto poderíamos valorizá-los, nos trabalhando para encontrar a paz íntima e tendo finalmente a paz em família. E aí Jesus renuncia a isso tudo, a ter uma esposa que lhe afagasse a cabeça, onde ele recostasse, pudesse descansar e poder ter o carinho, a alegria dos filhinhos pequeninos. E ele abraçou como família toda a humanidade. A gente sofre, não é? Se estressa tanto por essas coisas, e ele vai nos ensinar o desapego, não o desamor, porque se a riqueza ela é fruto do trabalho honesto, e o trabalho é uma lei divina, não tem nenhum problema com a riqueza. Mas a riqueza é uma prova muito difícil, dizem os Espíritos, porque ela exacerba, ela aumenta o nosso orgulho e o nosso egoísmo, os dois maiores defeitos que nós trazemos nesta encarnação. É os dois maiores problemas da humanidade. Então a riqueza pode trazer conforto, mas é uma prova muito difícil. Mas a gente pode buscar a realização profissional, financeira, claro, não é nenhum problema com isso, mas sem nos inquietarmos por essas coisas e colocar tudo a serviço do nosso Pai que está nos céus. Então vejam como Jesus vai exemplificando tudo isso, até a sua mãe Maria, este anjo, este ser maravilhoso que cuidou de Jesus, da sua educação, que revelou ao seu lado no momento da cruz. Ele vai dizer: filho, eis aí tua mãe.
mulher, eis aí teu filho. Vai dar até a sua mãe para João, o discípulo amado. Jesus anuncia tudo. E ao bem mais precioso, o primeiro direito do homem, que é o direito à vida, questão 880 de O Livro dos Espíritos, ele renuncia por amor à humanidade. É necessário que a semente caia ao solo e morra para que ela frutifique e produza muitos frutos. Ele sabia da necessidade de entregar sua vida por amor a todos nós. E a gente tão aflito com a nossa vida, como se fosse tão importante. Então será que não é egoísmo? Será que não é medo? E quando Allan Kardec nos convida, na questão 700 na questão do Livro dos Espíritos, deixa eu avançar aqui, que senão eu consigo lembrar. Lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, ele vai dizer que existe uma causa principal para quase todas as nossas imperfeições, para a gente ir para o nosso intervalozinho pequeno e as considerações finais. Quem sabe qual é a principal causa das nossas imperfeições morais, pessoal? Hã? O egoísmo e o orgulho. O egoísmo é filho dele. O orgulho também é filho dele. Não vai salvar nenhuma alma, não. O pessoal aqui da ONG, o pessoal aqui que estuda, não vale. Eles são café com leite. Qual é a principal causa? Olha, a Gênese é obra básica, é obra fundamental da doutrina espírita. São 5 livros, não é? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os milagres e as profecias de Jesus, e também o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ainda tem obras postas, tem outros livros. Kardec publicou 29 livros, incluindo os 12 exemplares da Revista Espírita, não é? Anuais. Bom, pessoal, Allan Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. Lá neste livro ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie. Ele não vai avançar nesse assunto, mas o livro é de 1868, ele desencarna no ano seguinte, 1869, trabalhando, vendendo exemplares da Revista Espírita, em pleno ainda vigor, 65 anos de idade, retornando ao mundo espiritual com a sua missão cumprida. Havia deixado esse grande edifício doutrinário para que nós estudarmos. E aí o nosso orientador espiritual diz: Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, nós temos a sede, nós temos o sexo, nós temos o sono, nós temos o instinto da agressividade, o instinto maternal, nós temos vários instintos, mas temos um instinto também muito útil, que é o medo. O medo, ele nos serve de evitar loucuras, não é? Ele impede que a gente cometa absurdos, mas ele em excesso pode provocar muitos problemas, porque o medo pode provocar avareza. O que é avareza? Não é o medo de passar fome, passar privações, necessidades, e aí começamos a acumular muitos bens, muitas coisas, muita riqueza? Não é? Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que um dos maiores medos do ser humano, depois do medo da morte, é o medo da rejeição dos pais. Nós temos muito medo de não sermos amados pelos nossos pais e mais tarde pela sociedade. O medo da rejeição. Então, por causa disso, a gente vai querer, porque os nossos pais normalmente valorizam as pessoas que são ricas financeiramente, não é? Eles vão aplaudir muitas vezes, a gente vai desenvolver cada vez a avareza, cada vez mais o egoísmo, e vamos desenvolver agora a ganância, a cobiça, a ambição desmedida. Vamos roubar, furtar, sonegar impostos, fazer tudo para termos mais recursos para receber os aplausos da sociedade e dos nossos pais, por causa do medo. No livro Como Falar em Público, Como Sem Desencarnar de Medo, ensina Geraldo Campetti, que é vice-presidente da FEB, há um capítulo somente sobre o medo, com várias passagens de obras. Vale a pena conhecer esta obra extraordinária. E ele vai então trazer muitas lições. E a gente pode destacar também outras aqui.
Por exemplo, o que é inveja, pessoal? Aquelas atrizes lindas, aquelas modelos, aquelas top models, aquelas mulheres, não é, belas, cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais. Elas são belas, são jovens, são ricas, são famosas. Elas são uma ameaça para a nossa autoestima, porque elas fazem a gente achar que a gente é baixinho, que a gente é feio, que a gente está gordinho. Porque para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é? É concorrência desleal. Então a gente, para compensar aquele problema, a inveja, a gente vai usar outra arma, que é a maledicência. Mas a fulana está usando drogas. A Divaldo tem esse problema. Porque quem brilha muito nos ofusca. E fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Vejam, por causa do medo de não ser amado. Vamos ver, ciúme é amor? Não, ciúme não é amor. Ciúme é problema de autoestima. E a pessoa tem medo de perder o ser amado. O que é a vaidade? É o medo de não agradar a todos. E aí a preocupação excessiva com a aparência física também. O que é, meus amigos? Não é? A ansiedade que vocês falaram tanto aqui. Não, o medo do futuro. Quem aqui já teve gastrite, esofagite, uma dessas ites da vida, por favor, levante a mão, além do palestrante. Quando eu levanto, o pessoal se solidariza mais. E o que é a ansiedade? Não é medo do futuro, do que pode acontecer. E normalmente não acontece. Ou quando acontece, não é tão trágico como a gente imagina. Vejam como é que são as coisas. Por causa do medo. O medo vai estar por trás de muitos problemas. O mundo está aí fora como está por nossa causa, meus amigos. Porque na questão 932 do Livro dos Espíritos, no alto daquele edifício doutrinário de 1019 perguntas e respostas, Allan Kardec interroga: mas por que tão comumente no mundo o mal é que predomina? E os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Timidez não é virtude, é defeito, é medo. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles dominarão. É porque a gente não quer mudar o mundo ainda. Porque quando os bons... Isso muitas vezes a gente acha que é humildade. Não, isso é covardia. Isso é conivência com o mal. Isso é nossa omissão. Omissão. Está lá na questão 642. Que a gente acha que basta ir para a casa espírita, assistir palestra, tomar um passe. A gente não está mudando muita coisa. Porque antigamente a gente assistia a missa, a gente ia para a comunhão, trocou a comunhão pelo passe, a missa pela palestra, a confissão pelo atendimento fraterno, o purgatório pelo umbral. A gente não mudou muita coisa, está percebendo? Não, a gente tem que fazer mais. E Allan Kardec interroga na questão 642 do Livro dos Espíritos: bastará o homem não praticar o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? E os Espíritos respondem que não basta não fazer o mal. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças. É claro que tem que ter limite, né? Tem gente que não tem limite. Porque responderá pelo mal que praticar, mas também pelo mal que surja da sua omissão no bem. Olha, se legalizar um aborto no Brasil, quem é a culpa? Nossa também. É nossa também. A gente precisa esclarecer as pessoas, explicar. Porque eu, quando era ateu, materialista, eu era a favor da legalização do aborto. Então vejam que a gente precisa fazer mais pela nossa doutrina, divulgar mais. Luiz Rivas, o escritor querido peruano, ele vai dizer: Nazareno, a gente se preocupa tanto com as reuniões mediúnicas para atender os suicidas, quando a gente podia evitar tantas mortes, tanto sofrimento, pela divulgação, pelo esclarecimento das pessoas. Então vejam como a gente pode fazer mais. Lá no livro Nosso Lar, quando está sendo anunciada a Segunda Grande Guerra Mundial aqui na Terra, os espíritos se reúnem e dizem: André Luiz, André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror, sobre o pavor, e um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria.
Nazareno já estou com síndrome do pânico, tanto que fala sobre o medo. Qual o melhor remédio contra o medo? Pessoal, tem mais coisa ainda contra o medo, a respeito do medo. Mais defeitos que surgem do medo. Qual o melhor remédio contra o medo? Estou falando com os encarnados. Eu sei que vocês estão escondendo o jogo, né? Ali, todos educados, não vou deixar o pessoal falar, não, fica parecendo que eu quero me exibir e tal. Não? O melhor remédio contra o medo é a fé. Porque a fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Nazareno, eu compreendi perfeitamente. O problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer, para aumentar a nossa fé, pessoal? Oração ajuda, mas não é a melhor maneira. Com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ensina-nos Jesus. Então, com conhecimento das leis do universo, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Por que estamos ansiosos, estressados? O autoconhecimento também, que é o meio prático mais eficaz do homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos, como ensina Santo Agostinho. Então, conhecimento, que a doutrina espírita tanto nos favorece e nos auxilia. E com autoconhecimento a gente vai ter aquela fé poderosa. Vamos ser menos egoístas, menos orgulhosos, menos vaidosos, menos invejosos, menos maledicentes, menos omissos, menos cruéis, menos covardes, menos coniventes com o mal, menos ciumentos, menos... Tem mais coisa, muito mais. Vejam, somente com o estudo, e todas as casas espíritas têm atividade de estudo. De estudo sistematizado da doutrina espírita, como eu sou facilitador também, tem estudo do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, das obras básicas, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai poder estudar e fortalecer a nossa fé. Então vamos participar dos estudos em grupo. Porque nas palestras a gente não pode perguntar, a gente não pode tirar nossas dúvidas, não é? Então a gente ali nos pequenos grupos, que a gente se fortalece, que a gente se une, a gente vai criando amigos como se fosse uma turma de faculdade. E aí vamos fazer trabalhos sociais, vamos participar de atividades, e ali uma nova família, ligada pelos laços do mesmo ideal, a gente vai poder trabalhar e ajudar muito mais, fortalecendo a nossa fé. Então vejam como é importante o estudo também. Então o estudo que vai aumentar a fé, que vai nos trazer aquela melhoria das imperfeições morais, que são as portas, são os plugs mentais que permitem as obsessões espirituais. E Chico Xavier, quando interrogado qual era o melhor remédio, qual é o melhor tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa dos espíritos, ele vai dizer que o primeiro e o mais importante tratamento é o estudo das obras de Allan Kardec. Então a gente estudar para ter essa fé, esse conhecimento que vai nos trazer essa fé inabalável, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós estamos todos convidados a estudar um pouquinho mais essas obras. Meus amigos, a gente vai fazer um breve intervalo de apenas 10 minutinhos. Antes eu queria dar um recado para vocês. Quem tiver interesse, como a gente não teve mais tempo aqui em Uruguaiana, onde fala mais, vocês encontram ali fora, na mesinha. Depois a gente retorna só para mais 20 minutinhos, terminar com uma prece, com uma poesia, com um vídeo, uma música bem agradável. Vocês vão gostar, tá? Quem tiver compromisso também fica à vontade, não é um problema. Mas quem tiver interesse ali fora, eu vou só explicar para vocês. Vocês vão encontrar essas caixinhas. Nessa caixinha não tem um DVD não. Elas são boxes, contendo 4 DVDs. São boxes, não é? Em cada DVD, em vez de uma palestra, a gente aperta e coloca 3 palestras cada um. Então num boxezinho desse você leva 12 palestras. Não é? Que é para ver se o cabo assim direito de uma vez. 12 palestras, elas custam, cada boxezinho desse são 10 tipos diferentes. São 10 tipos diferentes. Os boxezinhos custam R$50. 12 palestras é R$4 cada palestra. Não é tão caro assim. E toda a renda vai ser revertida para ajudar aqui a UME que está organizando esse evento, para pagar a passagem do cearense para ele poder voltar para Brasília, né? As despesas de divulgação, enfim, para que a gente ajude também as casas, os trabalhos sociais, né? A gente já conseguiu lá em Itaqui,
lá em Cachoeirinha também, uma boa participação, mas quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo. Então aqui tem DVD, mas tem gente que diz assim: Nazareno, eu não tenho tempo de ver a televisão, porque tem a novela, tem o futebol, não tem isso. Não tem para escutar, não é para a gente escutar no carro, para escutar no computador, para escutar no MP3. Você não tem MP3, não? Tem também, pessoal. Você coloca, às vezes vai fazer caminhada, coloca o MP3, coloca no celular, no smartphone, no iPod, no iPad, no iPhone, no iPins, que até no iPin que toca também. Tem também, o pessoal diz. Então tem lá também os CDzinhos de MP3, que é para você escutar, não é? Você pode copiar para o pendrive, colocar no carro. Tem carros que já pega direto o CDzinho de MP3. Enfim, vocês têm também a opção do MP3. O MP3 é mais barato, ele custa R$30 cada um, e a partir de 2 sai por 25. O boxzinho é 50, mas você leva 3 por 100. Quem quiser levar 3 boxes diferentes, tem 10 títulos. Vou só explicar para vocês aqui quais são os que tem lá na série. Bom, o MP3A, vocês vão, os MP3 estão na mesa de lá, e os boxezinhos estão na mesa de cá, tá certo? Vocês podem pagar com dinheiro, com cheque pré-datado 2 vezes, 3 vezes, pagando nessa encarnação, tá tudo bem. Se desencarnar, não precisa pagar. E também tem uma maquininha de cartão de débito e cartão de crédito também. Se precisar dividir, a gente divide também, tá certo? Pessoal, vamos só explicar aqui rapidinho, tá? Pediu que vocês aguardem um pouquinho. O MP3A é o de depressão e alegria de ver. São várias palestras sobre depressão. Não é? Jesus, o maior psicólogo do mundo, depressão e obsessão e ajuda terapêutica, depressão e mediunidade, depressão e autoconhecimento, auto-perdão, felicidade sem culpa. Em todos os boxes e MP3 tem também palestras sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, e palestras sobre o que é espiritismo, análise das coisas. Será que a Bíblia condena o espiritismo? Então vocês encontram lá também. O MP3, e tem ele no boxezinho também. No MP3B, que é a felicidade de família, tem palestras sobre a paz em família, dificuldades de convivência, casamento, divórcio, relações afetivas, perdão, libertar mágoa, seja feliz, tem enfrentando a separação, tem várias palestras sobre família, além daquelas outras da reencarnação e da Bíblia condena o espiritismo ou não. A gente traz lá. O C são biografias ali nos casos. A gente vai estudar sobre Jesus, sobre Francisco de Assis, sobre Bezerra de Menezes, sobre Allan Kardec, sobre Arnúcio, sobre Chico Xavier, Amor e Renúncia. Lindos casos também de Eurípides Barçanufo, de Jerônimo Mendonça, Gigante da Alegria e da Resignação, de Peixotinho, Maomé, de Curas e Materializações Luminosas. É lá o Biografias, o MP3C. O D, que também tem MP3, que também tem um box diferente. O D é sobre autoconhecimento e iluminação interior. O E é sobre mediunidade e transtorno do psiquismo. O F é o mais novo, é sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão. O G é sobre polêmicas doutrinárias, inovações na divulgação da doutrina espírita. O H é sobre dependência química, sexualidade, homossexualidade na visão espírita, é o MP3H, ou o boxezinho correspondente, né, que estão do lado de cá, os DVDs. Nazareno, estou ansioso para o intervalo. Tem um sobre ansiedade também, de lá. O boxezinho e o MP3 de ansiedade, estresse, síndrome do pânico e terapia de vidas passadas na luz da doutrina espírita. E tem também o MP3J, que é sobre a educação dos filhos, que este não tem o box, ele só vai ter um DVDzinho simples. É o primeiro que está aqui no canto. Esse é mais fininho, esse só tem um DVD com 3 palestras: educação dos filhos, educação de crianças e educação de adolescentes, que é diferente, tá? Vocês levam lá também, apesar que o MP3 dele tem 15 palestras. E também tem músicas, todos os MP3 têm músicas para divulgação também de alguns grupos espíritas, não sou eu cantando. E tem também o MP3K, que é Apocalipse e Transição Planetária. Então lá vocês veem várias palestras sobre esse tema, inclusive sobre Apocalipse. Mas eu não tenho um que tenha todinho junto, não. Tem também. Tem um DVD de MP3, que é um DVD de MP3 contendo 100 palestras, as músicas e também textos. Também tem os textos dos MP3. Mas ele é para escutar, não é para ver. Mas tem que copiar para o pendrive, copiar para o celular, copiar para e assim por diante, tá? O DVD de MP3 é R$100, mas você leva 100 palestras, sai R$1 cada palestra. Ele está junto dos MP3 na outra mesa. E tem um livrinho que a gente trouxe, infelizmente poucos, que é Nós, o Mundo Espiritual. É um livrinho muito bom para quem não conhece a doutrina espírita. Quem já conhece, não compra, porque tem poucos. Então, quem tiver interesse de conhecer, é lá, Nós, o Mundo Espiritual. Já viram isso? Não é vendedor? Não compra, porque tem poucos. Nós, o Mundo Espiritual, ele custa apenas R$10, lembrando que é sempre voluntário, tá?
olha só, não é obrigatório, e que toda a renda vai ser revertida para ajudar aqui as despesas do evento e para ajudar as casas espíritas que nos convidaram. Então a gente vai fazer um intervalo de 10 minutinhos para a gente não atrasar, e a gente retorna para fazer o fecho, uma música, uma vibração bem bonita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E quem tiver é cada vez maior. Mas então vamos encerrando, meus amigos. Nós vimos então um pouquinho sobre estresse, vimos a questão da ansiedade, do instinto de conservação, não é? Principalmente a questão do medo, né? Os outros instintos também podem provocar muitos problemas, daí porque esse convite à espiritualização, Allan Kardec, quando pergunta na questão 742, de porquê da guerra, os espíritos vão dizer que ainda é a predominância da natureza material, animal, sobre a natureza espiritual nesse estágio em que nos encontramos. Então a gente está ainda tão animalizado, né? Tão preso aos instintos, ao egoísmo, essas questões que são úteis. Quando Allan Kardec estuda a questão das paixões, dos instintos, em O Livro dos Espíritos, ele vai verificar que os instintos são úteis para que o homem cumpra melhor a sua missão. Eles vão dizer que as próprias paixões, elas decuplicam as nossas forças, multiplicam por 10. Elas seriam como um cavalo que, bem adestrado, pode nos levar a grandes distâncias, mas que, se estiver desgovernado, pode colocar em risco a vida do cavaleiro. Então, as paixões servem para nos mobilizar, para nos ajudar a avançar, mas é preciso que o espírito avance ainda mais na questão espiritual, que a gente tenha o domínio, tenha essa serenidade, que essa fé alicerçada no conhecimento, no estudo, na razão, vai nos preservar dessas questões. Mas sabemos que tem o gozo dos bens terrenos, como está em O Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta, mas por que Deus colocou o atrativo no gozo dos bens terrestres? Não é? Há tantas coisas que nos chamam a atenção, que são apelos para as nossas questões instintivas, animais, e a gente fica ansioso, fica estressado para conquistá-las. E os Espíritos vão responder que é para o homem cumprir melhor a sua missão e para prová-lo por meio das tentações. Tentações, no Espiritismo também tem tentações, que é uma espécie de prova, não é? E aí Allan Kardec pergunta, mas qual o objetivo dessa tentação? E os Espíritos superiores respondem, para preservar-vos, para desenvolver-vos a razão, o discernimento, que deve preservá-lo dos excessos. Então, do mesmo modo que a gente tem o interesse, temos os atrativos dos bens terrestres, nós temos também que desenvolver então essa razão, esse bom senso, o discernimento, e não foi à toa que Camille Flammarion chamou de Allan Kardec de o bom senso encarnado no momento em que se despedia do seu mestre no seu funeral. Então vejam que a gente é convidado também a este equilíbrio, a este bom senso, essa serenidade. E como vimos também que Chico Xavier produziu tanto, não é? Por que Chico Xavier produziu tanto? E por que é tão importante a gente trabalhar? Porque Jesus nos diz que a cada um segundo as suas obras. Em um Apocalipse, há 3 versículos, inclusive no último capítulo, dizendo que cada um será julgado conforme as suas obras. Isso também nos inquieta, e a gente fica querendo trabalhar demasiadamente, não é? Mas a obra também que a gente pode analisar, e Haroldo Dias nos convida a dizer, qual foi a grande obra que Abigail, por exemplo, deixou aqui na terra, na sua passagem narrada no livro Paulo Estevam. Ela era uma pessoa de família tradicional, judia, ela estava noiva de Saulo de Tarso, depois do Sinédrio, e depois dos desencantos que ele proporciona de ver seu filho, seu irmão Gisiel, não é? O mesmo Estevão, retornar ao mundo espiritual, ela vai defiando, mas naquela doença, naquela dificuldade, ela vai poder encontrar em Ananias o Evangelho de Jesus, e recebe o bálsamo, o consolo de compreender a mensagem do Mestre, o Mestre inesquecível. Então a grande obra de Abigail, na verdade, foi a sua grande transformação moral. Então esse esclarecimento, esse fortalecimento nosso, é construir esse templo interno
para encontrarmos o reino de Deus que se encontra dentro de nós. Mas não adianta só estarmos buscando o autoconhecimento, a autoiluminação, se esquecemos do próximo. Um dia eu estava dirigindo um grupo mediúnico em Fortaleza. Eu era doutrinador, né? Hoje a gente chama de dialogador, esclarecedor, a pessoa que conversa com os espíritos através dos nossos irmãos médiuns. E uma das médiuns havia faltado 3 vezes ao trabalho mediúnico. Nesta casa, em Fortaleza, além de todos os trabalhadores estarem necessariamente matriculados no ESD, no estudo sistematizado ou qualquer estudo, mas com frequência de pelo menos 70% em cada um dos estudos, ou seja, uma maneira de manter o trabalhador estudando, garantindo então que ele conhece a doutrina espírita e está se harmonizando. Então lá no grupo, a cada 3 reuniões mediúnicas práticas, a gente tem uma só de estudo, para a gente aprofundar. Ali estamos no livro dos médiuns, os livros do projeto Manuel Filomeno de Miranda, não é? Entre tantas outras obras, como nos domínios da mediunidade, também é extraordinário para a gente fortalecer e esclarecer mais a prática mediúnica. E quando aquela médica havia faltado 3 reuniões, compareceu, mas fulana, você não sabe que é importante a assiduidade, a disciplina, a pontualidade? Por que você faltou 3 vezes? E ela me disse, Nazareno, e era uma das melhores médiuns do grupo, a melhor na verdade. Nazareno, não sei se você sabe, mas eu sou mãe solteira. E o meu filhinho pequeno teve que passar por 5 cirurgias. E nessa última vez eu não tinha ninguém com quem deixar meu filho. Naquele momento, meus filhos, todos nós nos entreolhamos. Nenhum de nós sabia do drama que aquela irmã, que aquela companheira estava passando. Principalmente eu, que era o coordenador do grupo. A gente está ali se estrebuchando, fazendo o maior esforço do mundo para sintonizar, para poder conversar com os espíritos, e não sabemos às vezes nem o nome, ou as dificuldades por que passa o nosso irmão que está ao nosso lado. Então vejam como nós temos andando distraídos. Como é importante mais a fraternidade do que tanto a disciplina. A disciplina é importante. André Luiz disse que se você não acredita na disciplina, você vai com um carro sem freios, não? A gente vai ter um acidente a qualquer momento. Mas a disciplina, mais importante, diz o nosso orientador espiritual, que nós somos aquelas 3 que a gente imagina que quando Emmanuel aparece para Chico Xavier, as margens do açude, e ele pela primeira vez naquele facho de luz, apresentando-se como sacerdote, e a imagem de uma cruz que aparece para Francisco Cândido Xavier, então com 21 anos de idade, ele vai lhe perguntar, Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Eles não o desampararão, mas para isso você precisa trabalhar muito, e estudar, e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir isso? Sim, desde que você obedeça os 3 pontos básicos do nosso serviço. Quais são? O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. Então, muita gente interpreta que a disciplina é mais importante às vezes do que o amor, do que a fraternidade. Não, pessoal. Emmanuel estava falando para quem? Para Chico, que ela já era todo amor, toda bondade, toda renúncia. E ele precisava sim de uma disciplina muito grande para que ele pudesse produzir tantos livros, fazer tantos trabalhos sociais, promocionais, acalentar e esclarecer tantas mãezinhas, tantas pessoas que ele procurava, para ser o maior divulgador do Espiritismo em todo o planeta. Quando pergunta, Nazareno, por que o Brasil é que é o maior país espírita do mundo? Ele fala, porque Chico nasceu aqui. Eu tenho certeza que se Chico tivesse nascido na França, a França seria o maior país espírita do mundo. Mas aqui parece que há realmente uma programação espiritual, como defende Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na verdade. Porque aqui reencarnaram Bezerra de Menezes, Eurípides Passanufo, Cabachuto, e tantos outros homens e mulheres extraordinários, Ivone Pereira, enfim,
mas sobretudo o maior divulgador, que foi Francisco Cândido Xavier. Então Chico tinha a disciplina, tinha a organização, mas ele tinha sobretudo o amor, a tranquilidade, a serenidade. Porque não é para a gente transformar a casa espírita num quartel-general. Não. Jesus era sempre generoso com seus apóstolos, que eram muito atrapalhadinhos. Não? Ele era sempre tranquilo com eles, não lhes tratava a ferro e fogo, não. Tratava sempre com a boa vontade, como quem fala a crianças espirituais. E o Espírito Samuel Lucas me disse, Nazareno, as 3 disciplinas mais importantes que a gente deveria cuidar, antes da pontualidade e antes da assiduidade, é a primeira disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos, a fim de não cairdes em tentação. A disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação. E a disciplina do agir, fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Então são essas disciplinas talvez mais importantes, que às vezes a gente está tão preocupado, como eu estava. Outra vez estava numa casa espírita, nós estamos participando de um encontro realizado pela FEDEF, a Federação Espírita do Distrito Federal. A gente tem a FEDEF que cuida dos 180 centros espíritas hoje no Distrito Federal, filiada à Federação Brasileira, também lá em Brasília. Nós estávamos participando de um encontro de trabalhadores, estávamos fazendo estudo sobre autoconhecimento, enfim, e a nossa coordenadora, muito exigente com o horário, olha, a oficina aqui, olha, tá hora, tem que terminar, porque tem o intervalo do lanche, e vai ter o intervalo do almoço, e a gente ali, não é, cumprindo a risca, todos os horários, a gente já tinha feito o lanche, agora ia ter só um intervalo do almoço. E nesse meio tempo entrou um jovem, perguntou, na sala, eram pequenas salas, vários grupos, se podia participar do nosso grupo. Nós dizemos, claro, pode sim. Não é? E já nós vamos lhe dar mais atenção, mas a gente precisa cumprir aqui, não é, o programa, porque a gente tem que terminar no horário, por conta da disciplina. E aí nós ficamos ali, ele chegou visivelmente perturbado. Ele se estava andando pela rua, e pensando em cometer o suicídio, e sentiu uma vontade irresistível de entrar naquele grupo espírita, o Fraternidade, e encontrou aquele grupo, permaneceu conosco, conversou ali com umas pessoas, com umas médios, uma psicóloga, e perceberam que ele estava muito obsediado. Ele se sentiu muito bem, falando baixinho para elas. E nós dissemos, olha, daqui a pouco a gente vai conversar com você, tem um almoço, está convidado e tal. Mas ele daqui a pouco levantou-se e disse, olha, eu vou ali, eu já volto. Saiu e não voltou nunca mais. Quando terminou o estudo, nós pedimos para falar lá no encerramento, para todos os demais grupos, dissemos, olha meus amigos, hoje nós recebemos um puxão de orelha muito grande. A espiritualidade certamente enviou um rapaz para ser auxiliado aqui para o grupo, mas sobretudo para nos ensinar. Porque nós estávamos tão preocupados com o autoconhecimento, que era o objetivo do estudo, com a disciplina do horário, dos compromissos, das regras, que ali se encontrava às vezes a ovelha perdida que Jesus nos fala. Que quando a encontra, ele que souber a saída pelos campos a procurá-la, e quando a encontra, se traz nos ombros, jubiloso, está mais feliz por aquela do que pelas outras 99 que deixou no mundo. E estava lá ela em nossas mãos, e escapou pelos nossos dedos, e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Então vejam que do mesmo modo que a gente tem que estar preocupado com a disciplina, que é muito importante e muito útil, a gente não vai conseguir controlar a ansiedade, o estresse, se não tiver uma boa disciplina. Mas a gente não pode esquecer, além do autoconhecimento, o autoconhecimento, o conhecimento do outro, o conhecimento de cada um de nós. Porque não estamos aqui somente numa viagem egoística, estamos aqui também para servir. Porque o Filho do Homem não veio à terra para ser servido, mas para servir. Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. E estava do lado da multidão e sentia compaixão por todos eles. E veio até nós, meus amigos, para nos orientar, para nos esclarecer. Ele estava sempre sereno, tranquilo.
nos trazendo tantas lições. Então, assim, do mesmo modo que Francisco veio nos trazer tantas lições belas, não é? De humildade, de serenidade, vamos ver que mesmo quando estamos enfrentando sofrimentos muito grandes, como foi, não é, os exemplos de tantos missionários de Jesus, aqui nós temos Francisco e Clara, é a capa de um DVD maravilhoso, uma edição católica da Paulinas Multimídia, vocês encontram em qualquer livraria católica. São 3 horas e 20 dos DVDs que eu conheço, é o mais fiel às biografias de Francisco de Assis. É muito bonito, vale a pena conhecer. Aqui ao lado nós temos Francisco de Xavier, que dizem que a maior característica de Chico não era a humildade, não, era a alegria de viver. Aqui ao seu lado se encontra Francisco Peixoto Lins, Peixotinho, o maior remédio de curas e materializações luminosas que o Brasil já conheceu. Também que era como se fosse uma criança que adorava brincar, contar causos, piadas singelas. Olha a gargalhada de Chico Xavier, a alegria dele ao lado de Peixotinho. E aqui, para nós concluirmos, o exemplo de Jerônimo Mendonça, o gigante da alegria e da resignação, não é? Da serenidade. Jerônimo, meus amigos, era um jovem saudável. Ele era muito alto, era forte, jogava futebol e tal, atlético. E naquele tempo antigo tinha os filmes do Tarzan, o Rei das Selvas. Ele adorava muito os filmes de Tarzan. E quando chegava em casa, olhava-se diante do espelho e batia no peito e dizia: "Ê, Tarzan!" Ele se achava o próprio Tarzan, porque era alto, era forte, não era atlético. E então ele se torna espírita para a sua felicidade. E participando de um grupo mediúnico, um médium então vem trazer uma mensagem. E o espírito diz: "Eu trago uma mensagem para um tal de Tarzan." Ele olhou para um lado, era para o outro, era com ele: "Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil." Ele recebe o recado, guarda aquela mensagem, prossegue, agora esclarecido pelas luzes da doutrina espírita, e avança. E mais tarde ele vai dizer que, assistindo ao filme E o Vento Levou, 4 horas de duração, ele assiste em pé, não tinha vaga. Ele vai dizer que o vento levou até as pernas dele, porque ele vai sair dali carregado pelos amigos. Desenvolve uma artrite reumatoide progressiva, vai abraçando as muletas, depois a cadeira de rodas, até ficar completamente paralisado em uma cama, sem poder movimentar-se. Um dos olhos adoece e ele tem que extrair o olho. 6 meses depois, o outro, e ele vai ficar completamente cego do ponto de vista físico, com peso de 20 a 30 quilos sobre o peito, para aliviar as imensas dores e ajudar o coração a bater o sangue. E este homem, cego, paralítico, viajava o Brasil inteiro nessa cama, fazendo palestras. Ele que era de Ituiutaba, Minas Gerais, amigo de Chico Xavier, adorava falar, dar palestras, declamava poesias, imitava a voz de Valteira Franco. As pessoas chegavam: "Edivaldo, que isso aí, Edivaldo?" E ele dava aquela gargalhada. Curava contar causos e piadas singelas. Adorava. E era então cantor da alegria e da resignação. E ele então vai nos trazer muitas lições. Um dia ele vai dar uma palestra em uma casa espírita, né? Porque mesmo cego, mesmo paralítico, ele vai fundar 3 grupos espíritas. Vai criar um abrigo para crianças pobres e carentes. E vai ajudar muitas pessoas, deixando um rastro de luz. Ele, apesar de tudo isso, nutria a alegria de viver, a esperança e a serenidade. Ele vai mais tarde participar de um programa de TV, e quando lá chega, a repórter pergunta: "Mas, senhor Jerônimo, se o senhor pudesse pedir uma coisa a Deus para o senhor, o que o senhor pediria?" "Ah, minha filha, eu pediria a Deus para que eu pudesse me virar pelo menos uma vez de lado assim na cama, mas eu não posso." Uma pessoa que estava pensando em cometer o suicídio liga para a TV e diz: "Olha, hoje eu iria me matar, mas depois do exemplo desse homem, eu não posso mais fazer isso." E prosseguiu.
encantando as multidões, gravou LPs, fitas cassete, há inclusive no YouTube alguns vídeos de suas palestras, encantando a todos, falando da alegria de viver. Como ele tinha insônia e ele era médium também, sabia por que estava passando por esta expiação dolorosa. Ele tinha resignação, e adaptado o telefone ao seu ouvido, e ele varava as madrugadas falando sobre a alegria de viver, atendendo os depressivos, as pessoas desesperadas, estressadas, e ele falando das claridades do mundo espiritual, de Jesus, do mestre amoroso. E levava consolo e esperança a tantos corações. Visitava tantas cidades do Brasil. O seu amigo certa vez estava na Kombi correndo muito, e a polícia rodoviária então manda parar, ir com uma moto e tal, e para. E ele diz: mas por que essa alta velocidade? E ele diz: não, é porque eu estou levando uma pessoa muito doente. E quando ele olhou atrás, puxou a cortina e viu ele preso à cama, e disse: nossa, o caso é muito grave, eu vou na frente ajudando vocês. E aí foi com um batedor na frente, auxiliando, né, que eles pudessem chegar a tempo até a próxima palestra. Veja cada coisa que ele contava. Há muitos casos de Jerônimo Mendonça. Outra vez ele vai convidado para um centro espírita. Quando chega lá, o presidente vai dizer: Jerônimo, é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por quê? O que houve? É porque eu esqueci de falar para você que o auditório é no segundo andar, e o único acesso é essa escada em espiral. E para você subir, a gente vai ter que inclinar a cama. Se a gente fizer isso, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. Eu disse: não, mas eu vim aqui para dar palestra. Mas Jerônimo é perigoso. E ele, cego, vai brincar dizendo: eu não quero nem ver. E faz a palestra. E faz a palestra. E ele então nos encanta com essa alegria, com essa altivez. Certa vez ele vai para um cinema, porque apesar de não enxergar, ele adorava escutar as músicas, aquela emoção, todo o suspense, a beleza dos filmes, e como também os jogos de futebol. E aí ele vai então para o cinema, e quando já estavam apagadas as luzes, cerradas as cortinas, uma jovem chega atrasada, correndo, não vê a cama dele, tropeça e cai. E ela levanta, chateada: mas não é possível, para todo lugar que eu vou está esse aleijado. Se eu vou para o jogo de futebol, lá ele se encontra. Se eu vou para tal lugar também, até que no cinema, mas não é possível. E ele, em vez de reclamar, de se lamentar, ele, como conhecia já o Evangelho de Jesus, vai dizer: minha filha, mas também você não para em casa. Olha o que é essa paz de espírito que este homem cego e paralítico vem nos ensinar. Ele vai nos deixar um rastro de luz, e retorna ao mundo espiritual aos 50 anos de idade, e vai aparecer a Divaldo Pereira Franco, e vai dizer: Divaldo, o gigante está de pé. Aparece de pé, perfeito, atlético, luminoso. E ele vai brincar com o Divaldo, e vai dizer: Divaldo, você quer saber de uma coisa? Eu era muito melhor do que você em suas palestras. Jerônimo, mas por quê? Porque você, quando terminava suas palestras, muitas pessoas aplaudiam de pé, é verdade, mas eu era muito melhor. Porque quando eu terminava as minhas palestras, eu saía carregado pela multidão. Tinha que levar carregado, coitado preso numa cama. Vejam, meus amigos, como essa doutrina nos conforta, nos esclarece, nos ilumina. Porque Jesus nos disse, desde há 2000 anos, não está escrito: vós sois deuses? Está lá no Salmo 82. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E aí ele vai, mais tarde, vai dizer: podereis fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E para a gente encerrar, e já seria como nossa prece, a gente vai colocar uma música, um vídeo, chamado Cântico das Criaturas, que vocês já devem ter conhecido, né? Do nosso querido Francisco de Assis. Deixa eu só procurar ele aqui. Está naquele DVD do Clara e Francisco que eu falei para vocês. Então, aqui é só Natal. Tem tanta coisa aqui que a gente acaba misturando tudo, né? É só um trechozinho, né? É só o Cântico das Criaturas. Pedir som aí. Pode
Francisco. É o homem cristianismo, com a sua serenidade, com o desapego, com a confiança irrestrita em Deus da sua vida. Está seguindo minhas pegadas? Pegadas profundas. Porque ele seguiu os passos de Jesus. Assistam esse filme. Numa distribuição Paulinas Multimídia. E vamos Lara e Francisco. louvar e agradecer a Deus por Francisco. Ele já estava cego aos 42 anos de idade, escutando as andorinhas nesse trecho do livro, do filme. Ele vai ditar as novas regras para a ordem dos frades menores, porque Frei Elias estava certo de que as regras eram muito duras e muito difíceis. E ele, como Frei Leão, vai ditar as regras e volta com o Evangelho de Jesus de novo. Nesse momento ele vai cantar o Cântico das Criaturas. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos ilumina. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Lua e as estrelas que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela Irmã Água, que é muito útil, humilde, preciosa e casta. Quando eles estão na Terra Santa, encontram asas. E o mesmo fogo que houvera cegado as Louvado suas sejas, meu Senhor, pelo Irmão Fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é eterno, alegre, vigoroso e forte. Ele abençoa o Irmão Fogo. 44 anos de idade. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa. Produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Ele se encarnou no dia 3, mas a igreja Assis, 4 de julho de 1223. do Louvado sejas, meu Senhor, século 13. pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conforme a tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Desencarna em paz, desencarna cantando e pedindo aos frades para cantarem, inclusive louvores à Irmã Morte também. Receber as chagas do Mestre, moldando a Jesus, que pediu a ele para receber toda a dor, experimentar todo o sofrimento que Jesus experimentava no momento do Calvário. E o quanto possível, todo o amor que o Senhor Jesus experimentara no momento da sua paixão por toda a multidão. Clara continuou o seu trabalho, ensinando amor, a confiança em Deus, o trabalho, a renúncia e a alegria de viver. Louvado seja o Senhor. Com todas as tuas criaturas. Agora vai, Francisco, e não olhe para trás. Há também no Cântico das Criaturas mais um verso dizendo assim: louvado sejas, meu Senhor, por todos aqueles que perdoam pelo teu amor e suportam tribulações. Louvado sejas, meu Senhor, por todos aqueles que sustentam a paz, que por ti altíssimo serão coroados. Louvar, agradecer e servir sempre ao Senhor com grande humildade.
seguir os passos de Jesus. Essa é a capa do DVD. Se a gente puder apagar as luzes aqui, é só fazer uma preces de encerramento. Se tiver como apagar, pode apagar. Então vamos serenar nossas mentes. Nós que temos andado tão distraídos, nos inquietando por tantas coisas, estressados, aflitos, vamos lembrar do Mestre que há 2000 anos tem nos convidado, Senhor, ao amor, o amor incondicional a Deus, nosso Pai, que está nos céus e em toda parte, que cuida de seus filhos, que nos ama e que vela por cada um de nós e nos convida à confiança, ao trabalho, ao auxílio dos seus outros filhos aqui na terra, para que possamos ser chamados filhos do Altíssimo, cada um de nós. Trouxe-nos o exemplo do seu Filho excelente, Jesus, que dá a sua vida para nos trazer o modelo, ser o nosso guia, ser o nosso sustento nos momentos mais difíceis, e nos trouxe o Mestre Allan Kardec para nos falar das claridades do Evangelho de Jesus. Envia-nos ainda o pobrezinho de Assis a viver o desapego, a viver a confiança, a dedicação, a coragem e a alegria. E um dia desses, outro Francisco, o Xavier, para nos falar da humildade, da disciplina, do trabalho e do amor a todos os nossos irmãos. Que possamos nós sermos dignos de tantas bênçãos, de tantas luzes que agora são derramadas sobre cada um de nós. Que aproveitemos esta vida quando andamos sob a luz do Consolador, para que o Mestre inesquecível não esteja somente em nossos lábios, mas também em nossos corações e em nossas mãos, trabalhando, amando e servindo com muita humildade, com serenidade e com confiança em Deus. Que o Senhor da vida nos abençoe, nos ilumine e esteja conosco, para que possamos estar com Ele hoje e para todo sempre. Que sigamos em paz e que o Senhor nos abençoe. Aqueles que quiserem ainda uma dedicatória, eu vou estar aqui na mesinha aqui na frente. E amanhã, 9 horas, em Alegrete, a gente vai estar falando sobre casamento, compromissos definitivos e também sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. Vocês estão convidados para o seminário amanhã, de 9 até meio-dia, em Alegrete. Quem tiver interesse, reserve o seu DVD, o seu CD,